Foram 2 longas semanas, mas a NASCAR está de volta. E não podia ter voltado sem um final caótico e polêmico, do jeito que a gente gosta. Começando pelo nosso sábado com a NASCAR Truck Series em Richmond. E foi uma corridinha bem ok, não vou mentir. Não teve lá tanto movimento, mas também não foi um remédio para insônia. A corrida nos 2 primeiros segmentos estava bem ok. Aí quando veio o terceiro, melhorou um pouco mais. Mas também não foi toda aquela coisa. Como eu sempre digo, amarela atrás de amarela não dá muito certo. Mas, bom, agora que temos os playoffs, talvez essas corridas sejam um pouco mais emocionantes e com mais adrenalina. Os 10 pilotos já estão formados e agora toda etapa é mais importante do que nunca. Enfim, voltando a falar da corrida, nomes da prova: Ty Majeski, que atacou quando mais precisava e fez uma grande corrida, vitória merecida. Christian Eckes também fez uma baita prova, ele que foi o campeão regular. Taylor Gray num baita terceiro lugar. E Grant Enfinger fez uma ótima corrida, também merecia a vitória. Liderou 98 voltas e tinha uma chance de ouro de vencer, mas Majeski estava no caminho dele. Ben Rhodes acordou para o campeonato e terminou em sétimo. E pô, vai ser muita sacanagem acontecer o mesmo que 2022 e 2023. O cara aparece, come pelas beiradas, aparece no fim e é campeão. Lane Riggs e Ty Dillon conseguiram o top 10 e Conor Hall foi uma grande surpresa. Logo em sua estreia já foi o 10º, baita resultado. Já os 10 nomes, bom, Raja Caru por ter terminado lá para trás, ele que está nos playoffs, Nick Sanchez que teve problemas na embreagem e o desnome principal. E para o fim de semana inteiro da NASCAR, eu deixo pro Jerry Bowman. Peraí, quem? Um empresário bem sucedido da Flórida. Ano passado ele tentou se classificar aí mesmo em Richmond, mas não conseguiu. E nesse ano ele enfim teve sua chance, 36º e último lugar na largada. E abandonou na volta 17. Motivo? Estava lento demais. Mas, ao menos, sua estreia durou mais que a de Billy Caias, mas desnome principal da categoria Truck, e talvez do fim de semana inteiro. E para fechar o domingo, também em Richmond, tivemos a NASCAR Cup Series. Um race análise de apenas 2 corridas no fim de semana, mas... melhor do que nada. E o que falar dessa prova de Richmond? O primeiro segmento foi bem aceitável, o segundo melhorou um pouco. Algumas ultrapassagens aqui e ali, uma dominância de Christopher Bell no primeiro segmento, a boa surpresa Daniel Suarez vencendo o segundo, arriscando os pneus vermelhos já nessa parte, e agora o terceiro segmento compensou demais, porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pilotos de pneus vermelhos misturado com amarelos. Eles iam pra frente, mas depois despencavam. E eu gostei disso. Poderiam trazer novamente outros circuitos pequenos, exceto o Phoenix, que é a grande final. E o fim da corrida só tinha a melhorar. Austin Dillon fazendo uma corrida de gente grande, correndo limpo até aquele momento e indo para uma vitória que quebraria todas as casas de aposta. Inclusive no grupo do bolão, cantaram essa bola. Quem diria? Tudo isso normal, até que o corno do Rick Stenhouse Jr., que só tinha que fazer o seu arroz e feijão de cada dia, decide protagonizar a única amarela de corrida sem ser as de segmento. Se o Dillon perdesse essa corrida eu ia ficar muito puto, na moral. O cara faz tudo certo para no fim um maluco por tudo a perder. Aí vem a relargada e toda aquela putaria que aconteceu na prorrogação, mas já já eu falo sobre isso. Nomes da prova? Austin Dillon, talvez o nome principal do fim de semana. Se o Jerry Bowman foi o desnome Master, Austin Dillon, por incrível que pareça, o nome Master. E não tenho o que reclamar. A gente fica criticando que ele é mediano e coisas assim, mas cara, nessa prova ele largou muito bem, correu limpo antes da última relargada e estava fazendo por merecer a vitória. Ele correu dignamente, como o carro número 3 merecia. E ainda encarnou o Intimidator na volta final. Esse é o 3 que o mundo NASCAR conhece. Outros nomes? Tyler Reddick e Bubba Wallace fizeram uma excelente corrida. Denny Hamlin, mesmo amarelando, foi um forte candidato à vitória, quase que caiu no colo dele. Rochas tem um top 5, excelente resultado. Ele que está em uma luta direta com Buescher e Wallace pela última vaga dos playoffs. Christopher Bell, que dominou a corrida em certo ponto,
foi punido e ainda chegou em sexto. Carson Rossevar com a equipe Spire, o oitavo, e Daniel Suarez, o 10º. Já os desnomes, bom, eu vou ser um pouco polêmico aqui. Mesmo que Larson e Elliott tenham conseguido o top 10, a equipe Hendrick com seus 4 pilotos estavam muito apagados. O mesmo com Ryan Blaney e Austin Cindric da Penske. Ty Gibbs de Joey Gibbs também estava irreconhecível. E o Martin Truex Jr., coitado. Não basta ter um carro que não estava apto para vencer, o motor ainda quebra e corre risco de ficar fora dos playoffs na sua temporada de despedida. Muito bem, agora voltando ao assunto do que aconteceu na volta final, sinceramente, Dillon foi sujo? Foi, mas isso é normal na NASCAR, então vitória merecido mesmo com toda a polêmica. Ele fez o que tinha que fazer para avançar nos playoffs. E as redes sociais às vezes é um hospício, não é? Eu fui dar uma olhada nos comentários sobre o final e tem gente que conheceu a NASCAR ontem, só pode. Eu vi o pessoal, ai, isso foi criminoso, o cara deveria sair da pista algemado, foi um crime o que aconteceu, tentativa de assassinato. Meu amigo ou amiga, isso é NASCAR. Toques em momentos assim acontece quase sempre. E a você que está acusando o Dillon de sujo, e de fato ele foi, eu recomendo você assistir o que Dale Earnhardt Sr. fazia em seu tempo. Porque o pessoal venera o 3 dos anos 90, mas crucifica o 3 atual. E é impossível citar a história da NASCAR sem mencionar um de seus pilotos mais polêmicos. E o Intimidator era polêmico, hein? Se ele corresse nos tempos atuais, com toda essa geração, iam pedir prisão ao Dale Sr., com certeza. Aí vem aquela desculpa. Mas o Intimidator, sei lá quem, outro piloto, tirava apenas um. O Dillon tirou 2 do caminho. Então, se eu roubar uma vez, eu estou no lucro contra alguém que roubou 2 vezes? Aí também vem aquele cara, mas América, isso foi selvageria, daqui a pouco todo mundo vai ficar fazendo o mesmo e vai virar um Demolition Derby. O cara acha que isso acontece a todo momento. Realmente conheceu a NASCAR ontem. Mais de 70 anos esse tipo de coisa acontece. Toques acontecem em Stock Cars, não são frágeis como monopostos. E se o piloto prejudicado está insatisfeito, que resolva dentro da pista, e com certeza o Hamlin e o Logano vão fazer isso. E por falar nesses dois, nem adianta os fãs tentarem defender. Eles falam como se seus pilotos fossem santos. Estamos falando de 2 dos pilotos mais odiados da NASCAR. Ambos já têm um bom histórico de tirarem um adversário do caminho para vencer. E olha que eu sou fã do Logano, é o meu piloto favorito. E ver ele reclamar de alguém que foi sujo contra ele, sendo que ele tem um belo de um histórico, é engraçado. E só porque eu falo negativamente de um piloto que eu gosto, gente idiota acha que eu não sou fã de verdade do piloto. Ser fanboy é uma doença, pelo amor de Deus. Vai dizer que Joey Logano nunca foi sujo? Aí a pessoa fica dizendo que a NASCAR tem que tomar atitudes em relação a isso, senão vira uma várzea. Então ok. Vamos fazer igual o que aconteceu na NASCAR Brasil em Interlagos na corrida 1, onde o Soares foi punido em tempo por bater porta com porta no adversário. É isso que vocês querem? Vão ficar satisfeitos com isso? Querem que a CBA tome conta da NASCAR? Se a NASCAR fazer isso que o pessoal fica pedindo, e esse mesmo pessoal criticar, eu vou parabenizar os chorões por isso. Olha aí, ó, tá aí o que vocês queriam, agora não reclamem. Agora vem a melhor parte. E eu pensando que somente fanboys de pilotos da Fórmula 1 que eram idiotas. E eu disse fanboys, interpretem direito por favor. Enfim, e eu pensando que só existia fanboy idiota na Fórmula 1. Mas na NASCAR também tem. Porque é aquela história de antes. Se é o seu piloto fazendo o que o Dillon fez, ele fica... Isso é piloto raiz, piloto agressivo, vai até o limite para vencer. Isso daí é NASCAR. Mas aí se é o seu piloto sendo prejudicado pela mesma manobra, fica, mas isso foi sujo, foi selvageria, deveria ser punido, olha só, tiraram a vitória do meu piloto. Eu nem vou falar mais sobre isso, sinceramente, o pessoal não vai aprender nunca. Antes de criticar tal piloto, procure o histórico do seu. Na NASCAR não tem santo, e quem é santo só se ferra. Enfim, depois de tudo que eu disse, a conclusão é, isso é NASCAR. O que Dillon fez foi sujo, mas ele tinha a chance de vencer e não jogou fora. Fez o que foi preciso. E toques na NASCAR não é de hoje, desde a sua criação acontece isso.
E como disse o Sérgio Lago e Lipe Paiga, se fosse o Joey Logano ou Denny Hamlin no lugar do Dillon, teriam feito o mesmo, então não adianta reclamar, porque com certeza o seu piloto favorito iria fazer o mesmo, e você também torceria para que ele pudesse tirar o cara da tua frente. Até eu faria o mesmo numa situação assim, mas agora eu quero é ver o que o Logano e o Hamlin vão fazer. E o Dillon fez mágica, não é? Conseguiu unir o 11 e o 22 para darem payback em alguém. Os dois sujos contra o mal lavado. E então façam suas apostas. Qual etapa o 22 e o 11 vão dar o payback no Dillon? E as minhas notas para esse último fim de semana são 7 para a Truck Series, 9 para a NASCAR Cup. Só não deixo 10 porque senti uma falta de movimento no segmento 1. Mas, mesmo assim, baita prova. E nos vemos nesse fim de semana com a rodada dupla da NASCAR americana em Michigan. A Cup e a Xfinity em pista, a Arca Menards também estará em Michigan, a NASCAR canadense em Delaware Speedway, a NASCAR William Mudfield em Thompson Speedway e a Fórmula Indy em Gateway. É a volta dos ovais. Nos vemos nesse fim de semana. Joey's right. I mean, it's a long way back. There's no way Austin Dillon can make the corner and still do this. So contact, Logano out of the way. Here comes Hamlin. Hamlin thinks he's going to win the race. Contact again. Austin Dillon the winner.